Gente, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Hoje, dia 8 de abril. A gente até perde um pouquinho do controle aqui sobre quando que é sábado, quando que é domingo. Acaba que esse formato novo que a gente está enfrentando agora de formato de trabalho, né, acaba bagunçando um pouco assim a nossa cabeça. Mas, mais uma vez, obrigado pela presença de cada um que está assistindo aí. A nossa velha brincadeira de vamos deixando todo mundo se acomodar, sentar em seus lugares, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcel Navarra, sou sócio-diretor da InvestSmart. A InvestSmart é um dos principais escritórios de investimentos ligados a XP Investimentos. Estou até com a camisa aqui hoje, uniforme de trabalho, mas a gente aqui na InvestSmart, gente, eu acho que é legal até para quem está participando de repente pela primeira vez ou quem está repetindo aí essas lives contínuas que a gente tem feito, para que possa ter isso bem na veia, sabe? A gente aqui na InvestSmart, a gente acredita que o conhecimento, você ter informação é a chave para que a gente possa enfrentar essas mudanças, essa transformação toda que a gente vem passando no Brasil. Digo isso não só quanto ao Covid, não. Digo isso quanto a esse cenário novo que a gente está encarando hoje em dia. Porque, afinal de contas, sempre fomos um povo muito habilitado, muito adaptado a viver com juros altos. Poxa, pensar que 0,5% mais uma correção, 0,6 isento, era um retorno comum para a gente. E a gente está vivendo um cenário hoje completamente diferente, né? E eu acho que, com isso, a informação, o conhecimento são peças-chave para que todo brasileiro possa seguir de maneira mais tranquila nessa rota de mudança. Que, afinal de contas, como a gente traz até trazer um pouquinho de Darwin para o bate-papo, a gente precisa se transformar, a gente precisa se adaptar melhor a esse novo ambiente para que a gente possa efetivamente trazer bons frutos dessas mudanças, né? Então, com base nisso que nós da InvestSmart estamos montando esse material, esse conteúdo para vocês e trazendo grandes nomes do mercado brasileiro, né? Hoje a gente está aqui estamos com 2 convidados especiais hoje para vocês, tá? O Damon Carvalho e a Marcela Rocha. Damon é gestor de estratégias macro da Claritas e a Marcela é economista-chefe da Claritas. Tá? A Claritas, para quem não conhece, a Claritas possui quase 10 bi de custódia aqui somente falando aqui Brasil, certo? E a Claritas é conhecida no mercado como uma das primeiras gestoras de fundos macroeconômicos do país. Então, acho que vai ter bastante riqueza de conteúdo para vocês aí. Vou passar até a palavra aqui para o Damon e para a Marcela para se apresentarem também um pouco melhor. Talvez, acho que ninguém melhor do que nós mesmos para nos apresentar, né? Então, passo a palavra aí para vocês para terminar essa apresentação. Obrigado pela presença. Tá joia, Marcel. Obrigado aí pelo convite. É um prazer a gente poder difundir um pouco da nossa experiência e um pouco do nosso conhecimento que a gente tem feito na Claritas para todo o pessoal. Eu acho que esse papel que vocês fazem é importantíssimo nessa curva de aprendizado do brasileiro, de saber investir, de saber olhar ao longo prazo, de saber participar. E isso é o que tem feito a diferença ao longo dos últimos anos. Por isso que eu faço questão, falo com os outros diretores na Claritas, fazemos questão de participar dessas lives, de participar das reuniões presenciais, que eu espero que a gente possa ter uma em breve, quando acabar esse momento aí de confinamento social, digamos. Bom, um pouquinho sobre mim, depois a Marcela fala um pouquinho, depois eu passo um pouco pela história da Principal e da Claritas. Meu nome é Damon Carvalho, eu sou o diretor responsável pelos fundos macro na Claritas, sou gestor responsável. Eu tenho 25 anos de experiência. Meu currículo, eu comecei no Chase Manhattan Asset Management, passando pelo JP Morgan Asset Management, sempre fazendo fundos macro. Fiquei mais ou menos uns 8 anos, passei 2 anos pelo ABN AMRO. E aí, ou seja, essa foi minha parte gringa inicial, das gestoras gringas. Fiquei depois durante 7 anos como gestor. Comecei como gestor responsável, depois eu virei diretor, depois eu virei o diretor-presidente da Asset da Fator aqui no Brasil. Quando eu fui convidado para ser sócio da Claritas em 2012, da parte
da parte macro. Em 2016, a gente vendeu a sociedade 100% para a Principal Financial Group, que eu falo daqui a pouco, e desde então, eu estou já há 8 anos na Claritas, como eu falei, 25 anos de experiência, junto com a Marcela, são 12, né, Marcela? Eu passo a bola para você. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade da gente bater um papo sobre o cenário nesse momento tão importante. Como o Damon já comentou, eu já trabalho com ele há mais de 10 anos. Na Claritas eu também já estou há 7 anos, sempre trabalhei como economista e o nosso objetivo lá é sempre agregar muita informação para os gestores, formular o cenário econômico de maneira mais clara e trazer uma discussão para dar muitas ferramentas para eles tomarem as melhores decisões por lá. É isso. Legal, legal, Marcelo. E é bom ter esse tipo de contato de tanto tempo, né? Vocês dois já trabalhando há tanto tempo juntos, trazem... É bom até aquela questão que muitas vezes, até no tipo de comportamento em alguma rede, já sabem como que tá aí o dia a dia, o mercado, né? Para que aprimore um pouco dessa comunicação, né? Principalmente em momentos como esse, né? Que acaba que muitas vezes o pessoal tá cabelo em pé e você já sabe assim, opa, peraí, se a Marcela, que é economista-chefe, tá com o cabelo mais em pé do que o normal, é sinal de que tá tudo vindo abaixo, né? Marcela, até eu acho legal a gente bater um pouquinho de papo disso daqui, porque imagino que até muita gente que está acompanhando a gente aqui pensa assim, poxa, mas qual é o papel da economista-chefe dentro de uma asset? Como é que é o seu dia a dia ali? Qual é a função principal que você tem para entregar para a Claritas ali? Se você puder comentar rapidinho para o pessoal entender. Claro, é um prazer explicar um pouco. Eu sou muito suspeita porque eu adoro esse trabalho de economista, eu adoro essa parte de poder ajudar na gestão e na tomada de decisão para ter a melhor decisão para os nossos clientes, né? Marcel, o dia a dia do economista ele é muito corrido, a gente tem muitos processos e a gente tenta ter muita disciplina. Porque o nosso papel lá, Marcel, é formular um cenário macroeconômico, mas principalmente a gente conseguir extrair de tanta informação, de tanto ruído, de tanto riscos, aquilo que de fato é relevante e é determinante para os mercados e para a tomada de decisão dos gestores. Então, lá na Claritas, a gente tenta ter um processo muito organizado para evitar que a gente perca informação, para evitar que a gente dê muita importância para a informação que é ruído e que a gente não observe e não acompanhe aquilo que é realmente importante. Então, todo dia de manhã a gente tem uma reunião de caixa, que a gente chama, aquela reunião bem antiga, de olhar informações de jornal, ver tudo o que aconteceu lá na Ásia à noite, o que está acontecendo na Europa, qual que é a agenda de dados, para a gente dar um panorama bem geral. É uma reunião super importante, porque a gente consegue ter um filtro do que cada gestor está achando mais importante. Eu consigo passar minhas preocupações, como você comentou, e eu consigo entender para todos aqueles da equipe de gestão o que eles estão acompanhando, o que eu preciso dar mais atenção. E aí, fora essa reunião, a gente tem vários comitês, a gente tem comitê focado só em Brasil, a gente tem comitê internacional, a gente tem acompanhamento dos dados que saem, então hoje saiu a pesquisa de serviços, a gente atualiza projeções a partir dessas pesquisas, passa para os gestores as nossas visões, falo para o Damon se mudou ou não meu PIB, qual que é o risco daquele indicador, e a gente vai acompanhando notícias no dia a dia, lendo papers e sempre escutando outros economistas, conversando com pessoas no mercado, para tentar sempre trazer essa informação redonda para eles. A gente tem o nosso cenário, mas a função do economista, principalmente, é dar muitas ferramentas para o gestor saber os riscos, saber o que está no mercado, o que pode aparecer, qual dado que vai sair e qual a projeção que pode mudar. Legal, legal, Marcela. E, Damon, explica um pouquinho mais aí como é que é a função, porque a gente, quando fala do gestor, todo mundo já imagina quem está comandando ali o navio, né? Mas quando fala de um gestor macroeconômico, muitas vezes pro brasileiro, como ainda é um ambiente novo, fica ainda aquela dúvida. Poxa, mas espera aí, macroeconômico? Como assim? Como é que é esse dia a dia aí? Até, Damon, também te pedi para explicar um pouco mais sobre a Principal também, que acabou que acho que a gente deixou passar batido, né? Vamos lá. Tá. Se puder dar essa luz para o pessoal, Damon. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer uma ressalva. A Marcela foi muito
foi muito humilde na apresentação dela. A Marcela, além dela trabalhar comigo já há quase 12 anos, não são 10 anos, Marcela, são quase 12 já, a Marcela já foi top 5 do Banco Central, ou seja, uma das que mais acerta o cenário de inflação. A Marcela é uma dos membros do Comitê de Economia da Ambima. Ela trabalhava diretamente no Comitê da Ambima, trabalha com a Ana Paula Vescov, trabalhava com a Zênia Latif, que era economista da XP. São 3 mulheres apenas. Quem mais, Marcelo? Hoje tem a Cassiana, do JP Morgan. São 3 mulheres dentre os 26 economistas que formulam a cabeça da Ambima lá. Então, a Marcela, eu sou suspeito para falar, porque ela é uma das economistas que eu mais respeito no Brasil hoje em dia. Um pouco sobre a Principal, e foi até um dos motivos pelo qual eu me tornei sócio da Principal em 2012. A Principal é uma empresa que ela tem mais de 140 anos de fundação. Ela não é muito conhecida no Brasil, mas a Principal ela foi fundada em 1879. Ela faz a gestão de mais de 750 bilhões de dólares ao redor do mundo. É a 31ª maior gestora de recursos no mundo. E só uma curiosidade, ela, além dela ter uma presença em todos os continentes, em mais de 25 países, em todos os continentes, exceto na África, ela tem mais de 33 milhões de clientes no mundo e a gente está falando de mais de 17 mil colaboradores espalhados no mundo inteiro. Então, é uma empresa que veio para o Brasil em 99, ela fez uma joint venture com o Brasilprev, com o Banco do Brasil, sendo sócio na Brasilprev. E aí, desde 99 está aqui. Então, não é uma empresa, ela é uma empresa pouco conhecida no Brasil, mas ela é responsável pelo middle market lá nos Estados Unidos, então ela é como se fosse um grande Bradesco de previdência lá fora, porque é focado mais no setor de previdência. Então, daí vem muito do expertise que a gente também acaba absorvendo nas conversas que a gente tem com eles lá fora. Então, a Principal é um gigante que não é conhecido, e foi um dos motivos pelo qual eu acabei aceitando o desafio de me juntar como sócio lá na Claritas, porque em 2012 a Principal ela comprou 60% da Claritas e ela tinha uma opção de comprar os 40 restantes, que foram adquiridos em 2016. Então, um pouquinho sobre a Claritas, Marcelo, se você me permite. A Claritas, como você falou, foi pioneira realmente em fundos macro no Brasil. A Claritas nasceu em 1999, a gente fez 20 anos ano passado. A gente tem, e eu acho que você falou perfeitamente, eu sou o diretor mais novo que tem na Claritas, com 8 anos de casa. Os demais diretores que tem lá têm quase 20 anos de casa. São alguns fundadores da Claritas e outros que estão lá, pelo menos o outro que está lá mais recente do que eu, tem 11 anos de Claritas. Então, a gente é uma equipe bastante estável. Eu faço questão de trazer a equipe que eu conheço, como a Marcela. Eu trouxe a Marcela para trabalhar comigo já há 7 anos. Ela trabalhava comigo na Fator. Então, a gente faz questão de ter uma experiência, como você falou, uma equipe estável, experiente, trabalhando junto, onde quando eu já olho, hoje em dia é mais difícil porque a gente vê pelo vídeo, né? Mas quando eu olho a Marcela e vejo que ela está um pouco mais preocupada, como você falou, eu já sei que tem alguma coisa ali que está preocupando, então a gente já começa a caçar o que pode ser e o que a gente pode ver Porque ver o normal, ver o que todo mundo vê, está tudo certo. Você entra numa manada e você faz movimento. Agora, você conseguir ter a percepção de antecipar alguns eventos ou proteger as carteiras, algumas coisas, é a beleza da gestão no fundo macro, que é o que a gente sempre fez, que é a nossa disciplina de tentar olhar o que os outros não estão olhando. Por isso que eu e a Marcela, a gente joga tão bem junto, assim, a gente bate bola muito bem junto. Um pouco sobre, você falou, né, curiosidade de como que é o gestor, porque ultimamente eu acho que a figura do gestor ficou muito idolatrada, digamos, né? Tem alguns gestores aí, parceiros meus aí de mercado, que são muito... tem 150 mil seguidores, que tem não sei quem. Eu não sou de Instagram, eu sou muito de mostra a minha cota. Eu não sou muito de ficar nas mídias sociais. No máximo que eu tenho é o LinkedIn, que eu tenho 2.000 pessoas, e olhe lá, eu não faço muita coisa por aí não, mas a figura do gestor, na verdade, a beleza da minha função, que eu faço há 25 anos, é que eu tenho a possibilidade de escolher eu não fico preso a um mercado especificamente. Eu gosto de falar que eu pego o cavalo que está correndo mais rápido, ou seja, se eu acho que o mercado ele está mais para ficar no mercado de juros aqui no Brasil, eu vou para uma posição mais no mercado de juros. De repente, eu acho que o cenário que está mais propício para um cenário de bolsa, eu vou fazer a minha alocação em bolsa. Se eu estou achando que o mercado de moedas pode ser um bom hedge, uma boa proteção para essa minha carteira como um todo, eu faço. Então, eu consigo fazer aquela brincadeira de ficar como um macaquinho, né, rodando os pratinhos,
é um pouco do que eu acabo fazendo. Eu fico escolhendo qual é o prato que eu não posso deixar cair e qual que eu posso fazer um malabarismo diferente, de jogar diferente, e tentar fazer um dinheiro melhor ali. Porque uma das frases que eu costumo usar é que eu gosto muito de estar certo nas minhas posições, mas eu gosto mais de ganhar dinheiro para os meus clientes. Então, eu posso não estar certo, mas eu me obrigo a proteger o patrimônio dos meus clientes da melhor forma possível e tentar tirar o melhor retorno esperado de todas as posições. Então, eu analiso o cenário, é um grande tabuleiro de xadrez, eu analiso todos os ativos financeiros que a gente tem na frente, a gente define os nossos temas de investimento, definimos as nossas jogadas em conversa com a Marcela, por isso ela é tão importante, essa jogada que a gente tem há tanto tempo junto, e a gente escolhe qual é a peça do tabuleiro que a gente vai mexer e qual que a gente vai proteger. E dessa forma a gente vai mexendo, vai fazendo o jogo do tabuleiro andar e vamos tentando ganhar mais do que perder. Eu acho que esse é o grande jogo no longo prazo. Como gestor macro e tanto tempo no mercado, a gente não é corredor de 100 metros, né? Eu costumo falar, eu fiz o Ironman, que é o triatlon, né? Eu fiz o Ironman em 2012, então a gente não é corredor de 100 metros. Eu fiz o Ironman, então é uma corrida de longa distância, são 212 quilômetros, então eu não vim aqui para fazer um tiro de um mês, um tiro de 2 meses. Eu quero que os meus clientes, quando estejam alocados em todos os fundos macro que eu faço a gestão, eles não tenham que escolher a cota que eles entram no fundo. E sim, eles sabem que ali tem uma boa gestão, embasada em fundamentos, embasada no cenário, com uma disciplina de gestão de portfólio, com o portfólio mais diversificado possível, para em diversos ambientes a gente consiga fazer um retorno adequado. Por isso que você comentou, né, nossos fundos foram muito bem realmente no mês de março. Eu acho que o mês de março foi mais uma prova de todo o cenário que a gente tem, de toda a história que eu tenho, de sempre buscar um excelente Sharpe, né? Sempre buscar um excelente retorno com a menor volatilidade possível. E se vocês tiverem a curiosidade de olhar não apenas o mês de março, mas tiverem a curiosidade de olhar todo o histórico dos nossos fundos, vocês vão ver que na época do Joesley, lá em 2017, nossos fundos foram muito bem frente à concorrência. Na época da eleição do Trump, que foi aquele pânico em novembro, a Marcela pode até me lembrar o ano, que eu já estou ficando velho, eu não lembro muitos anos, mas eu só lembro que foi em novembro de 2016, não, 2014. 2016. Isso, tá vendo? 2016. Eu me lembro que nossos fundos foram muito bem, tanto em outubro, novembro, quanto em janeiro, quando teve aquelas oscilações. Então, a gente tem uma característica de conseguir, de uma certa forma, proteger os nossos investimentos em momentos de pânico de mercado. E mês passado, sem dúvida, a gente não vislumbrava um movimento tão grande como veio. A Marcela vai explicar muito bem aí, mas a gente foi muito feliz nas proteções que a gente fez em toda a carteira. Não, legal, Damuca. Acho que dá uma luz boa aí para todo mundo conseguir entender um pouco mais de como que é o dia a dia, né? E, Marcela, agora que o Damon te colocou lá em cima, né, que você estava toda aí quietinho, o Damon já chegou e já falou, não, peraí, deixa eu apresentar direito aqui a Marcela. Marcela, vou aproveitar um pouco desse seu conhecimento todo para passar para todo mundo aqui. Eu estava com algumas dúvidas. Seguinte, até, gente, quem lê o chat daqui a pouco, tá? Quem quiser, fica à vontade de fazer qualquer colocação. Mas, Marcela, tá certo que agora a gente está vivendo um ambiente completamente diferente, né? Completamente novo. Como que você estava vendo o mundo antes, aí, se a gente voltar até fevereiro? Como que você estava vendo o mundo assim, economicamente? Porque muitas vezes a gente escuta que não, Estados Unidos estava no topo histórico há não sei quanto tempo. Como que você estava vendo o mundo inteiro um pouco antes dessa crise? Legal, Marcelo. Acho que é super importante a gente contextualizar esse cenário macroeconômico, até para a gente entender por que o Damon fala que a gente tem nesses debates, nessas visões, aquela angústia que estava batendo na gente ali em meados de janeiro e meados de fevereiro, né? Eu acho que hoje a oportunidade é excelente de discutir o cenário, porque a gente está no meio do olho do furacão, né, pessoal? A gente está atravessando a maior recessão global aí desde a Segunda Guerra Mundial, lá na década de 40. Então, a gente está vivenciando hoje um cenário internacional muito desafiador.
anterior. Mas antes da gente falar dessa pandemia, de todos esses efeitos, é importante a gente lembrar como que estava a conjuntura global antes dessa pandemia chegar para a economia. E qual que era o cenário, pessoal? O cenário era ainda um cenário desafiador para a economia global. Se a gente lembra bem, o ano de 2019 foi um ano de preocupações com o crescimento global, porque a gente tinha um outro tema que era super latente, que era a questão da guerra comercial. Quantas vezes a gente falou de guerra comercial, de encontros entre Trump, China, telefone, tarifa para lá, tarifa para cá? Tudo isso teve um custo muito grande para o crescimento econômico o ano passado. O ano passado, a gente chegou a flertar com a possibilidade de recessão global e o PIB mundial cresceu somente 3%. Hoje, 3% é um crescimento muito bom, se fosse isso. Só que o ano passado, gente, foi preocupante esse 3% de crescimento, porque tinha sido o menor nível desde lá da crise de 2008. E esse crescimento global só não foi menor o ano passado, porque a gente teve as políticas monetárias globais ajudando, sendo estimulativa, com quase todos os bancos centrais cortando a taxa de juros para evitar essa recessão por conta da guerra comercial. Então, era uma economia global muito frágil, um crescimento desacelerando e, principalmente, havia uma discussão sobre a escassez de instrumentos para lidar com uma eventual crise. Afinal, o juros estava perto de zero e todos os países endividados. Só que ali no finalzinho de 2019, pessoal, começamos a ter a esperança de que 2020 seria um ano mais construtivo. Por quê? Mirando a eleição americana que ocorre agora em novembro, o Trump deu uma trégua na guerra comercial com a China. Foi uma trégua à la Trump, que a gente sabe que não ia durar muito, que tinha muito jogo político envolvido, mas era a trégua que a economia global precisava para conseguir respirar, voltar a crescer a partir de todos os estímulos que estavam sendo colocados. Só que na nossa visão lá na Claritas, pessoal, sempre foi um cenário global frágil. A gente sempre lembrava que a gente estava na mão política, que qualquer hora podia ter um imprevisto de política, seja do Trump vindo com ameaças, ou seja da eleição americana nos dar susto. E também nos trazia muito incômodo o fato do crescimento global estar exclusivamente dependente das economias emergentes, porque todo esse fôlego era porque Brasil ia crescer, Índia ia crescer, México, África do Sul, Estados Unidos, Europa e China iriam desacelerar. E a gente sabe que as economias emergentes, elas precisam de investimento estrangeiro e elas precisam de reformas para conseguir crescer. Isso trazia um certo ceticismo no nosso cenário global. Claro que a gente tem que lembrar que a história do Brasil estava diferente. O Brasil estava num ciclo totalmente à parte do mundo. Enquanto o mundo estava desacelerando, o Brasil estava engatando ali a quinta marcha para acelerar em termos de crescimento. Foram 3 anos frustrantes de PIB, foram 3 anos convivendo com choques consistentemente, mas a gente finalmente, o ano passado, teve a aprovação da reforma da Previdência, super robusta, a gente teve o endereçamento de uma agenda fiscal e a retomada do ciclo de corte de juros. Então, quando a gente colocava esse conjunto de fatores, a gente viu o Brasil conseguindo acelerar o crescimento para um pouco mais de 2%, enquanto os outros países estavam nesse estágio muito mais frágil. O Brasil estava muito mais preparado para acelerar em termos de crescimento, enquanto o mundo estava muito desafiador ainda. Ah, legal, legal. Que ainda vem um pouco daquele caso, Marcela, que a gente escutou. Eu vi aqui que o pessoal estava comentando que o áudio estava gravando. Gente, se continuar gravando um pouco, chama atenção também, porque é complicado que é um pouco da adaptação de home office ainda. Já chamei a equipe de internet para ver tudo, porque não tem link dedicado também em casa, né? A gente está tão acostumado a ficar dentro do escritório e quando sai se complica um pouco. Mas é legal você ter comentado disso também de Brasil, Marcela, porque a gente, ao longo do ano, a gente está vendo que acho que o brasileiro ele passou a ser um povo muito mais politizado também, né? Agora, tudo agora envolve política, já tem gente até com a questão de debate político que ficou tamanha que tem gente até que um lado tenta culpar o outro pelo Covid até. Só falta isso chegar à realidade, né? Mas essa questão que você comentou, eu acho que é interessante da gente colocar, porque a gente começa a ver um pouco dos efeitos que essa crise do corona está trazendo pro mundo inteiro. E uma das coisas que preocupa bastante com o Brasil, que a gente vem conversando
poxa, a gente começa a lembrar, por exemplo, 2008, quando 2008 teve aquela crise forte no mundo inteiro e que o Brasil conseguiu uma recuperação bem rápida à época, muito devido também ao que falam, devido às commodities. Então, assim, a gente vinha nesse ambiente de estar acelerando, mas às vezes o impacto político parece que diminui um pouco essa esperança do Brasil. Como que você está vendo aí como surgirem esses impactos de maneira assim firme na economia global, e como que você imagina que o Brasil pode sair desse movimento assim? Se pode sair até mais forte, ou se continuar essa bagunça política, não, a gente tende a sofrer um pouco mais. Marcelo, essa pergunta que você fez, eu acho que é a pergunta mais importante do cenário macroeconômico atualmente, e é a pergunta que todo dia o Damon me vê de manhã muito preocupada. É quando ele sente que eu já estou preocupada com isso e que eu estou pensando nisso a todos os momentos lá na Claritas e sempre lembrando na orelha dele sobre esses riscos. E por quê, Marcelo? Você colocou muito bem, né? Desde a crise de 2008, o Brasil passou por vários choques negativos, né? A gente teve uma recessão muito forte causada por erros de política econômica. Aí a gente passou por uma eleição do segundo turno ali da Dilma muito dolorida, uma eleição muito polarizada. Veio o impeachment, veio perda de grau de investimento, aí veio outra eleição de Wesley Day. Foi uma bagunça política. Eu brinco que isso tem um lado muito bom, porque como você comentou, a população ela está assim, muito mais informada. A gente brinca que aqui na Copa do Brasil, que teve alguns anos atrás, ninguém sabia o nome dos 11 jogadores brasileiros, mas todo mundo sabe o nome dos 11 ministros do STF no Brasil, né? Então, é um lado bom, é um lado de participação, é um lado da população querendo entender onde está sendo gasto o dinheiro dela, o que é corrupção, o que estão fazendo com esse orçamento. Só que aí tem um lado ruim, Marcel, que é o lado exatamente que você colocou, das pessoas ainda não terem entendido a gravidade da situação das contas públicas brasileiras. E eu não estou culpando o trabalhador de renda muito mais vulnerável, não estou cobrando o assalariado, mas a gente está falando da responsabilidade fiscal. Porque apesar do Brasil, desde de 2014 de ter um déficit, ter um buraco nas contas públicas muito significativo, a velocidade para a gente conseguir endereçar essas reformas foram muito lentas. A gente comemorou muito o ano passado a reforma da Previdência e tem que ser comemorada porque foi uma reforma robusta e foi uma reforma que a gente viu até a população indo para a rua apoiar, pedir a reforma. Então foi uma vitória. Mas, poxa, a gente pensa que foram 3 anos de trabalho de comunicação e foram 3 anos de paralisia para aprovar uma reforma que tem um impacto muito grande, mas um impacto diluído ao longo do tempo e não faz a gente ter esse espaço fiscal para gastar agora. Pelo contrário, é só o início do ajuste todo. Então, a gente ainda está caminhando a passos muito lentos dessa responsabilidade. E como você bem colocou, Marcelo, agora essa crise econômica causada pela pandemia do coronavírus é o grande teste de maturidade fiscal brasileira. Por quê? Essa crise ela é sem precedentes, a gente já fala de uma recessão global maior do que foi 2008, uma recessão global igual de um evento de guerra, e o Brasil não vai ficar imune a essa recessão. A trajetória do Brasil era muito mais animadora, mas o Brasil ele também vai passar por esse choque global negativo, vai ter queda de preço de commodities, queda de exportações, e o Brasil, por ter casos de coronavírus, também adota aquelas medidas de isolamento social que são uma disruptura para a economia, para qualquer economia. Então, como o Brasil também vai ter uma queda do PIB esse ano, um aumento do desemprego, o Brasil ele tem que adotar medidas anticíclicas. Então, o governo brasileiro tem que agir para não deixar esse grande impacto negativo ter consequências duradouras, ou seja, quando todo mundo passar, a gente não ter um número de desempregados tão grande e não ter empresas quebradas, a gente ter empresas saudáveis que possibilitem a retomada. E para isso, o governo já usou muito do seu arsenal de política monetária, além de cortar a taxa de juros, além de cortar compulsórios, injetar liquidez no sistema financeiro, o governo usou a política fiscal. O governo já anunciou um pacote muito bom, muito completo de política fiscal, querendo ajudar tanto os trabalhadores de renda mais vulnerável, os trabalhadores informais, mas também querendo ajudar as empresas a terem maior flexibilidade para lidar com esse momento tão incerto.
E tudo isso, Marcel, já está sendo falado de um impacto fiscal só para esse ano de 3% do PIB, um gasto de 250 bilhões. Com as medidas que ainda estão sendo estudadas, a gente não descarta que esse impulso fiscal para ajudar a economia nesse momento seja de mais ou menos 4% do PIB. Quando a gente fala que a gente vai ter uma queda forte da receita por conta da recessão, a gente está falando que o déficit fiscal brasileiro, pessoal, esse ano pode ser mais de 6% e a nossa dívida bruta vai voltar para mais de 85%. Eu acho que nenhum economista, ninguém vai questionar essas medidas agora, pessoal. A situação é de calamidade, a situação é muito grave, a gente não quer um desemprego aumentando, a gente não quer as empresas quebradas. Ninguém vai questionar que o governo tem que fazer isso. Mas essa é a verdadeira prova do pudim sobre a responsabilidade fiscal brasileira, pessoal. Dado esse cenário político de todo mundo entendendo que quer tirar um pouquinho do proveito nesse momento, quer que a sua empresa seja beneficiada, quer ter um benefício fiscal por mais tempo, quer ter um alívio dos impostos por mais tempo, a gente tem que tomar cuidado para não ter oportunismo fiscal de fazer com que essas medidas todas não sejam só para essa crise da pandemia do coronavírus, que elas não sejam transitórias e que elas sejam permanentes. Esse é o grande risco e essa é a pergunta que a gente vai tentar responder depois de tantas crises políticas. Será que um governo que está em constante atrito com o Congresso, um governo que está com a popularidade recuando, um governo que não tem base, vai manter o comprometimento com essa política fiscal? Será que esse Congresso, que tem se mostrado tão alinhado com a pauta fiscal, não vai ficar pressionado pelas vozes da rua, pelas populações mais pobres pedindo ajuda? Essa é a hora da gente ter união do legislativo, do executivo, da equipe econômica e de lideranças no Brasil, Marcel, porque agora que a gente vai ver se toda essa crise, se todo esse conhecimento, se toda essa polarização vai pensar no bem do nosso país, porque se a gente não tem comprometimento com o fiscal, não adianta o Brasil fazer essas políticas de estímulo todo, porque a incerteza vai ser enorme, a gente não vai ter visibilidade sobre a dívida bruta brasileira estabilizando, e aí a taxa de juros que hoje está baixa também não vai permanecer e o crescimento não vai vir. Porque sem um ajuste fiscal não tem confiança, a incerteza é alta, o investidor estrangeiro não vem para o Brasil, não tem privatizações, não tem concessões e os juros voltam a subir em algum momento. Então, esse é um momento chave para o Brasil. A gente pode passar por essa crise muito melhor. A gente vai ter uma recessão, infelizmente, mas se a gente mostrar que o ajuste fiscal veio para ficar e a gente vai endereçar as reformas depois, eu acho que o saldo para o Brasil pode ser muito positivo. Não, legal, legal, Marcelo. Legal ver até essa sua visão, assim, acho que eu posso dizer até bem positiva, né? Porque tem muita gente assustada com esse cenário todo, assustada com tudo que vem ocorrendo, e quando você imagina que você precisa de mais união ali dos poderes, você vê os poderes brigando cada vez mais. Então, traz um pouco mais desse receio, né? Até uma outra pergunta que eu tinha aqui, Marcelo, eu vi até que tem uma pergunta do Bruno ali no chat, mas antes até de fazê-la, acho que é legal a gente pensar o seguinte, que essa questão do isolamento, do lockdown, ainda muito o isolamento social que a gente está tendo aqui, ele está sendo muito discutido, né? Porque a gente vê que há uma preocupação muito forte, que a gente sabe que uma crise econômica muito mais forte pode trazer impactos a toda a saúde do país também gigantes, e ao mesmo tempo acho que é um cenário que eu não sei, Marcela, se alguma vez você já tinha imaginado passar por algo do tipo, sabe? Que tô vendo até que você já respondendo que não, né? Porque é um cenário que a gente não tinha como prever e que em nenhum livro ninguém tinha ensinado a como lidar com isso dessa forma de, peraí, e agora? Ou você para tudo e mantém saúde agora em primeiro lugar e torce para que isso não leve muito tempo, para que você não quebre as empresas, ou você deixa as empresas e vai torcendo para a saúde não se acabar também de imediato. Como que na Claritas vocês estão encarando esse momento? Como que você está vendo até esse movimento, Marcelo, de, bom, isolamento continua, não continua? Você tem, assim, uma visão de, olha, Marcelo, a gente está trabalhando mais ou menos com tanto tempo. Como que está sendo esse cenário para vocês aí?
Ah, legal, Marta. Eu acho essa pergunta excelente nesse momento, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve estar se questionando e ela tem implicações super relevantes para o cenário, para a gente projetar o tamanho da recessão, projetar, entender quanto tempo vai ficar fechado e principalmente a durabilidade da recuperação. E aí, quando eu faço todas as minhas análises sobre isso, é sempre importante eu lembrar, né? A gente aqui é economista, o Damon é gestor, a gente não é médico, a gente não é epidemiologista, mas a gente tem buscado muito ler quem é do ramo para a gente ter um embasamento quando a gente faz o nosso cenário, né? Então, Marcel, quando a gente se agarra nos nossos cenários, nas nossas projeções, a gente sempre tenta entender o que os especialistas falam. E como economista, né? Se você põe 5 economistas numa sala, não vai ter consenso. Até na área médica, até na área de epidemiologia, você também não tem um consenso formado. Mas, como você bem colocou, por ser um evento que acontece uma vez por século e um evento que a gente não tem precedentes no mundo globalizado, mundo integrado, mundo que tem tanta gente viajando, tanta troca de informação, é ainda mais difícil. Mas a receita de todos, no consenso, tem que ser um período de isolamento por algumas semanas. Por quê? Primeiro, que nessa epidemia atual do coronavírus, a gente tem o exemplo da China. A China, ela fez isso, claro que tudo relacionado à China, a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? Mas a China fez isso, a China por 8 semanas ficando com essa restrição, conseguiu controlar essa curva de novos casos. Além disso, a gente tem que lembrar justamente da falta de estrutura que ocorreu no sistema de saúde ao longo dos últimos anos. Apesar de a gente nunca escutar a OMS ser sempre um risco lá de cauda nos cenários, a gente teve alguns sustos de epidemias ao longo do último século que levaram a vários alertas. A gente teve a SARS, a gente teve a MERS, a gente teve a H1N1, e sempre a OMS falou para fazer mais investimento em pesquisa, investimentos em vacinas, investimentos em compras de materiais hospitalares, e nada disso foi feito. Então, a OMS hoje, que alertou tanto e parece estar muito mais preocupada, fala dessa visão do isolamento. E o que é mais interessante, Marcel, a gente não tem pandemias recentes, mas a última pandemia que a gente teve, que foi a gripe espanhola lá no começo do século passado, tem alguns estudos, principalmente do FED, que mostram para a gente que os estados americanos que mantiveram esse isolamento por mais tempo foram os estados que conseguiram controlar mais rápido a curva da gripe espanhola e, principalmente, foram os estados que conseguiram se recuperar mais rápido em termos econômicos. E por que eu estou falando tudo isso, Marcel? Porque hoje o mundo já entrou no isolamento, como a gente não tem outras bases para comparar, a gente só tem China, OMS e a história da gripe espanhola, o mundo todo está entrando nesse isolamento, tentando controlar ele por algumas semanas. E ainda bem, Marcel e pessoal, a gente tem sinais de que isso tem resultados positivos também na Europa. A Itália e a Espanha demoraram para adotar essas medidas, hoje eles já têm mais de 130 mil pessoas infectadas, mas finalmente, um mês depois de um isolamento mais rígido, mais duro, esses novos números de pessoas infectadas começam a desacelerar. Então, quando a gente vê lá na Claritas, Estados Unidos em um estágio anterior que a Europa e Brasil 2 estágios anteriores à Europa, a gente acha que esses países, nós incluídos e Estados Unidos, temos que ficar pelo menos um mês nesse isolamento mais duro. Só que quais são os pontos, Marcel, que a gente está observando? Primeiro, entender se o isolamento está sendo respeitado, porque a gente tem um risco de acontecer igual na Itália e as coisas saírem de controle. Mas supondo que seja respeitado, a gente tem que entender que a gente não vai acabar o isolamento e vai ligar um botão que a economia vai voltar ao normal. É muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque é uma crise que não é econômica, é uma crise de saúde pública. O inimigo é o vírus, um vírus que a gente pouco conhece e que está sendo estudado. Enquanto não tiver uma vacina, um protocolo de um remédio muito bem estruturado para esse vírus, a gente vai ter que ter consistentemente algumas ondas de restrição. Alguns países podem ter pico de infectados, a gente ainda vai ter setores que vão ficar abalados, as pessoas vão ficar receosas de ir em shows, aglomerações, de talvez comprarem, viajarem. Então, a gente ainda vai ter uma economia aprendendo a conviver com o coronavírus. Então, quando eu falo em isolamento, lá na Claritas a gente acha que esse isolamento americano tem que durar até o final de abril. Aqui no Brasil, nas principais
capitais pelo menos até o final de abril, se estiver sendo respeitado, e depois que acabar o isolamento rígido, algumas medidas de restrição vão continuar valendo. E isso tudo embasado no que a saúde fala, no que outras pandemias ensinaram para a gente, e principalmente a falta de estrutura do setor de saúde para lidar com uma curva que pode acontecer igual aconteceu em outros países. E claro que nesse cenário a gente tem muita dúvida que você colocou, Marcel, das pessoas respeitarem, né, de ter essa polarização sobre o embate entre saúde e vida, mas do ponto de vista econômico, Marcel, tudo que a economia não gosta, o investimento e o consumo não gostam, não toleram é incerteza. Então, se a gente tem uma normalização da economia com uma curva de coronavírus aumentando, pouco adianta liberar as pessoas, todo mundo vai estar receoso. Então, é melhor um isolamento rígido por mais tempo, para a gente, quando sair e tentar ligar o botão, a gente tenha mais clareza do cenário e tudo volte com muito mais confiança. Legal, Marcelo, que acho que você citou uma palavra até que eu vou deixar para fazer a passagem depois para o Damon, que é chave nisso, né? Que é a questão da incerteza. Mas deixa eu aproveitar aqui, Marcelo, e buscar essa pergunta do Bruno. O Bruno está perguntando onde você acha possível o governo agir, caso sejam necessárias novas medidas monetárias ou fiscais. Claro, esse é um ótimo questionamento, porque como no Brasil a gente ainda está no início dessa curva do coronavírus e a gente não sabe quanto tempo vai durar o isolamento e qual vai ser o tamanho do tombo da economia, a gente já tem que pensar se esse estímulo fiscal que eu comentei é suficiente e os estímulos monetários também. Lá na Claritas, como a gente fala que o cenário de pandemia é muito parecido com um cenário de desastre natural e um cenário de guerra, a gente acha que o governo tem que usar todas as ferramentas, ele tem que abrir a caixa e fazer o que for necessário para que essa crise não tenha implicações duradouras, ou seja, que ela não afete o nosso potencial, que as pessoas não fiquem mais desempregadas e que as empresas quebrem. Nesse cenário, pelo campo da política monetária, a gente acha que tem muita coisa para o Banco Central fazer. Além dele poder cortar mais a taxa de juros, hoje está em 3,75, a gente acha que pode cair para 3, 3,25 sem problemas algum, e dependendo da inflação até cair mais. A gente acha que o Banco Central também tem um arsenal de liquidez e uma nova ferramenta, que é uma ferramenta de mercados desenvolvidos, mas que o Banco Central também já está utilizando. Quais são essas ferramentas? De liquidez, o Banco Central pode cortar mais o compulsório, pode usar muito mais ativos como lastro para garantia, e a novidade é que o Banco Central pediu autorização para o Congresso para poder comprar títulos públicos e comprar títulos privados. Então, a gente tem o quantitative easing do Fed, do ECB, agora o nosso Banco Central tem essa possibilidade. E esse é um instrumento muito relevante, pessoal, porque a gente está falando de liquidez, de corte de Selic, o Banco Central está falando que já injetou mais de R$1 trilhão na economia, mas a gente sabe que não adianta irrigar o dinheiro, toda essa liquidez, se os bancos privados não abrem a torneira liberando esse dinheiro todo e fazendo o crédito rodar. E hoje o que o Banco Central está falando para a gente é que ele sabe disso, que ele não quer correr o risco de ter dinheiro empossado, de ter dinheiro parado, e ele quer tomar também um risco desses créditos que precisam nesse momento. Então, o Banco Central está falando que pode comprar títulos públicos e títulos privados no mercado secundário, tirando um grande risco para essas empresas, e o Banco Central também está falando para a gente que vai fazer linhas de crédito emergenciais com as empresas e com garantia do Tesouro. Isso é muito bom e eu acho que essa medida que o governo pode aumentar. O governo já anunciou 40 bi para ajudar as empresas a pagar a folha de pagamento com 85% da garantia do Tesouro. A gente acha que essa linha de crédito com garantia do Tesouro pode ser ampliada para vários setores. E, além disso, tem o âmbito fiscal. E, nesse aspecto, eu acho que mais do que novas medidas, eu acho que o que o governo pode discutir é uma ampliação das medidas que ele já anunciou. Então, essa renda emergencial para a população mais vulnerável, hoje ela é de R$600 por 3 meses. Talvez o governo tenha que ampliar o prazo que essa renda emergencial vai valer e talvez ele vai ter que colocar essa medida para um leque muito mais amplo de pessoas, não só pessoas numa situação mais vulnerável, mas também aquele trabalhador no meio do caminho, que não tem carteira assinada, mas ele é informal e sofre muito nessa crise. Além disso, o governo brasileiro também pode dar muito mais flexibilidade para as empresas.
Hoje ele fala de suspender o contrato de trabalho por 2 meses e permitir que haja redução de jornada de trabalho, flexibilização de horas trabalhadas, banco de horas e tudo mais. Eu acho que essa medida pode durar por mais tempo e ampliar o leque de empresas que estão factíveis de entrarem nesse trabalho. Então, eu acho que a gente ainda tem medidas para serem feitas. Tem a discussão sobre quanto que elas vão ser necessárias, ou se não é o tal daquele oportunismo que a gente estava comentando, mas se a situação não se agravar, o Banco Central tem muita coisa para fazer, corte de juros, corte de compulsório, comprar títulos privados e títulos públicos, e o fiscal ampliar tudo isso que já foi feito. A gente ainda tem munição para lidar com essa crise. É que eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente saber que ainda tem munição, o cartucho não está zerado, né? Que bom que você tem essa visão também, Marcela. Deixa eu até aproveitar também, Damon, e te puxar um pouquinho, que você está quieto. E que aula que a Marcela está dando ainda, Damon. Deu para ver o porquê dos seus 5 minutos só de elogios a ela no início do bate-papo, né, Damon? Para você ver que eu acerto as coisas, né? Não só no mercado, mas acerto também nos meus parceiros. Pois é, né, rapaz? Vamos lá, deixa eu aproveitar toda essa aula que a Marcela está dando agora, Damon. Deixa eu te questionar alguns pontos aqui. Até eu vi que já tem pergunta para você ali no chat também, mas, poxa, que nem a gente conversou, que vocês foram muito bem agora ao longo do mês de março, e não só março, acho que é importante da gente ressaltar isso, não olhar, até porque quando a gente fala de uma gestora, de um fundo macro, a gente nunca pode olhar uma janela pequena. Assim, eu acho que isso é importante também de todo brasileiro, já que a gente está buscando levar essa educação, que todo brasileiro possa enxergar, né, Damu? Mas Sim. que ferramentas, assim, quais os mecanismos que vocês utilizam para que possam passar por esses momentos de maneira, assim, mais tranquila? E como que foi também um pouco que... Isso é até a pergunta da Cláudia Meckler, que ela está primeiro dando os parabéns a vocês pela performance dos fundos, e também perguntando um pouco sobre a gestão dos mesmos, notadamente mês de março. Então, aproveitar esse imbróglio todo de perguntas que eu fiz, Damon, para que você comente um pouquinho aí dos mecanismos, como que vocês atuam aí para trazer essa performance para o cliente. Tá, bom, eu vou passar rapidamente, eu acho que para a gente também não ficar muito estendido na live e cansar o pessoal também com a gente falando muito, eu vou passar rapidamente um pouco pelo processo de investimento para mostrar que não é apenas o Damon que está fazendo a gestão, eu sou o gestor responsável pelo fundo, a cota final, a responsabilidade é minha, a tomada de decisão final é minha, mas eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, não apenas a Marcela, mas eu tenho outros 2 economistas que a Marcela é responsável, então a Marcela está diretamente ligada a mim, tem mais um economista que é ligado a mercados emergentes, em outro economista que é focado apenas em inflação, em energia, em projeções de inflação, porque eu acho que é um dos pontos mais importantes, dado que a gente vive aqui no Brasil. E eu tenho outros 2, tenho 2 gestores sêniores que trabalham comigo também há bastante tempo. É uma vantagem também de estar tanto tempo no mercado, eu conheço muita gente, eu trouxe 2 pessoas trabalhando comigo na época do ABN, um que era responsável pelos fundos macro no Santander Asset, que é o Sidney Uejima, ele olha para mim o book mais de moedas, onshore e offshore, e eu tenho o Ricardo Rossi, que olha para mim o book de juros onshore e offshore também, ele também trabalhou comigo no ABN, ambos um tem 20 anos de mercado, outro tem quase 30 anos de mercado também, então é uma equipe bastante sênior. Eu tenho mais uma pessoa que eu não posso deixar de falar, que é o Wesley Facchinetti, uma prata da casa, eu gosto de brincar falando que ele é o inteligente da nossa equipe, porque ele é o cara que, quando eu penso em alguma loucura, alguma estratégia de hedge, alguma posição diferente que vai gerar muito dinheiro, é ele que vem como estratégia para mim, mostra uma operação e eu consigo executar e a gente consegue fazer algumas coisas boas. Bom, mas como é que funciona a nossa gestão lá? A gente tem uma visão, nossa área macro na Claritas, eu não faço a gestão dos fundos de crédito. Meus fundos só têm risco de mercado, não tem risco de crédito. Então a gente faz uma análise que eu brinco falando que é uma análise em funil. A gente faz uma análise do cenário, como a Marcela falou, a gente faz uma análise do cenário global e do cenário doméstico. Nessa análise, que é baseada em vários comitês que a gente faz, comitê macro local, um comitê que a gente faz toda semana, toda quarta-feira a gente faz um comitê para falar de Brasil, falar de atividade, de contas públicas, de cenário político, que a Marcela conduz uma reunião também. A gente tem um comitê onde aí vem a beleza de novo de participar de uma casa como a Principal.
A gente tem um comitê que eu falo com os nossos co-irmãos gringos, então a gente fala, hoje mesmo, antes desse call aqui, a gente teve um call com CIOs de Latam, então a gente falou com o pessoal do México, do Chile, dos Estados Unidos, e aí, nesse call, eu pego o sentimento do estrangeiro em relação ao Brasil, eu pego o sentimento de risk-on ou risk-off que o estrangeiro tem em relação ao Brasil, e eu uso isso como input para o nosso comitê macro, comitê da minha área macro, onde a gente ali nesse comitê, a gente roda alguns modelos, a gente embasa os fundamentos das posições, a gente escolhe os temas de investimento que estão mais quentes no mercado, seja, como a Marcela falou, em janeiro a gente estava muito preocupado com o crescimento chinês, a gente não estava especificamente preocupado com o espalhamento do coronavírus, mas a gente achou, olha, isso é uma dummy, né, é um ponto que surgiu agora que pode afetar ainda mais o nosso discurso de crescimento chinês mais fraco do que o esperado, que fez com que a gente tomasse algumas medidas ao longo do mês de fevereiro que protegesse a carteira para esse cenário de crescimento global muito mais fraco. Então a gente escolhe um cenário, a gente escolhe os temas de investimento, a gente discute bastante esse tema de investimento no nosso comitê macro, e aí a gente começa a ver em cada uma das classes de ativos, de novo, voltando que a gente é um fundo macro, a gente olha as classes de ativo como bolsas, juros e moedas, e a gente olha qual classe do ativo, qual dos subclasses de ativo, qual das moedas dentro da classe de moedas, ou qual as posições de juros, é o juros nominal, é o juros real, é o juros no Brasil, é o juros fora do Brasil, que a gente vai usar como instrumento para poder colocar em prática os nossos temas de investimento. A gente roda alguns modelos, a Marcela tem mais de 15 modelos só para moeda, para valor justo do real, então a gente sempre pensa em olhando o fundamento dos temas de investimento, olhando as posições técnicas do mercado, como o mercado está posicionado, existe um risco de short squeeze em alguma posição, existe alguma coisa que a gente possa proteger, que o mercado não esteja vendo, que tem uma simetria de risco-retorno em termos de posição de hedge, ou até posição otimista também, porque o hedge não é apenas o hedge, não é apenas uma proteção para o meu cenário base, ele pode ser o hedge para o meu cenário base ser pessimista, eu tenho hedges comprado em opções de compra, ou comprado em opções positivas para o meu cenário pessimista. Então, é um hedge para o nosso cenário. Ele pode ser tanto otimista quanto pessimista. Então, a gente roda alguns modelos na casa, de acordo com o nível de convicção e olhando a simetria de risco, vendo se cabe no orçamento de risco para cada uma das classes de ativos que a gente tem, para a gente poder implementar as posições. E aí a gente faz matricialmente isso para todos os fundos da casa, sabendo que na XP a gente vende todos os nossos produtos na grade, seja o Claritas Institucional, que é nosso fundo mais baixa volatilidade, mais liquidez, que eu já vou vender meu peixe também, Marcelo, eu já vou falar que ele, como você falou, que ele foi bem no mês de março, acho que vale a pena a gente falar, eu estou muito orgulhoso de falar que nossa rentabilidade de março foi muito bem também, mas o Institucional ele rendeu 1% no mês de março, deu quase 300 do CDI no mês de março, e no ano ele está 160 do CDI, com 1,60, ele está com 65 bips acima do CDI na virada do mês. Esse é o nosso fundo mais baixo risco, mais low vol. Acima dele a gente tem o nosso fundo de previdência, que também é muito difundido na XP, que é o Claritas Advisory, tanto no Icatu quanto o Claritas XP Previdência, que é o da seguradora da XP. São dois fundos que eu particularmente adoro, porque são fundos que eu acho que toda a carteira de previdência no Brasil deveria ter esse produto, porque, mais uma vez, agora no mês de março, se provou o que eu falo há mais de 2 anos nessa carteira. A gente vive no Brasil, a gente está sujeito a ter grandes oscilações de mercado. Quando essa carteira vai muito bem, ela sobressai, ela tem o objetivo de pagar 1,5% acima do CDI, mais ou menos, no longo prazo, com uma volatilidade ao redor de 1,5%, então sou bastante otimista em falar que eu vou ter 1% de Sharpe, que é bastante agressivo, mas no longo prazo a gente tem conseguido entregar nesse produto. Mas é o tipo de produto que ele paga sempre um alfa em relação ao CDI. O nosso CDI hoje está baixo, eu acho que vai ficar mais baixo ainda ao longo dos próximos meses, mas em algum momento ele vai voltar a normalizar para uma taxa de juros neutra, lá próximo dos seus 6% de Selic. Então, nesse momento, esse fundo ele vai continuar pagando 1%, vai continuar tentando pagar 1% de alfa líquido acima do 1,5% líquido acima do CDI. Então, é um produto, como no mês passado, que na carteira de previdência de todos os clientes de vocês, quando esse produto, quando o mercado vai muito mal e a bolsa despenca muito fortemente, como aconteceu no mês de março, ele é o produto de previdência que todos os agentes autônomos, todos os consultores vão poder virar para os clientes e falar, olha, nossa carteira aqui locado na asset mais agressiva A, na asset mais agressiva B, nesse produto aqui do Stuhlberger, nesse produto aqui do Márcio lá da Adam, esses produtos aqui eles estão mais alto risco, eles tomaram uma pancada, mas no longo prazo eles vão retomar.
mas ó, a gente tem um produto aqui na Claritas que é baixa volatilidade, que segurou a rentabilidade da tua carteira como um todo, o portfólio como um todo, e aguentou essa volatilidade. E se a gente conseguir gerar um alfa, como a gente conseguiu gerar no mês passado, o Advisor rendeu no mês passado 530 do CDI, né? Ele rendeu 1,80 positivo no mês passado. No ano esse fundo está 240 do CDI, com 2,45 acumulado. É o fundo que eu falo que dá tranquilidade para o consultor, fala, olha, a gente está aqui entregando uma carteira global mais adequada. Acima deles a gente tem o Claritas Red, que é o nosso fundo de média volatilidade. É um fundo que no mês passado acabou rendendo 1,86 positivo, 550 do CDI, no ano está 230 do CDI, com 2,30. É um fundo de média volatilidade, já é um fundo que já faz umas alocações mais no mercado exterior, um pouco mais agressivo. E acima deles a gente tem a nossa novidade, que é o Claritas Total Return, que é um fundo mais high vol, esse fundo sim para brigar com os fundos mais high vol do mercado, que no mês passado também foi muito bem. O fundo deu quase 3% de retorno, deu 2,80 e 2,75 de retorno. No ano ele está 3,10 de retorno, está mais de 300 CDI. Então, num mês que todo mundo foi muito mal, esse fundo sobressaiu, foi muito bem. E aí, sem delongas, e falando um pouco sobre como que eu consegui fazer essa rentabilidade no mês passado, até porque, para não ficar muito cansativo pessoal, como eu falei, no mês de janeiro, fevereiro, a gente já estava começando a vislumbrar um cenário de crescimento global muito mais fraco. A gente começou o ano com um crescimento de 3,20 de crescimento de PIB global. Quando começou o coronavírus e a gente estava vendo que o espalhamento estava muito mais rápido e a gente poderia afetar, num primeiro momento, apenas a China, consequentemente commodities, a gente começou a ficar mais defensivo em países emergentes. Então a gente começou a montar uma carteira de equities mais defensiva aqui no Brasil. A gente começou a sair de algumas posições mais otimistas, como Petro, alguns papéis mais high beta. Eu divido minha carteira de bolsa em dois. A minha visão, de novo, eu sou uma área top-down. Eu vejo de cima para baixo. Mas eu tenho algumas interações bottom-up, aproveitando uma equipe de renda variável que tem na Claritas juntas há 20 anos. A equipe do Claritas Long Short, que vende muito na XP também, trabalha junto há 20 anos. O Claritas Long Short, nosso fundo, tem 19 anos de existência. Então, é uma equipe que tem muita experiência no bottom-up. Então, eu acabo fazendo essa integração do meu cenário top-down com o cenário bottom-up deles por setor, e eu falo, bom, eu gosto de ficar com um papel protegido aqui para um cenário de câmbio dar uma desvalorizada um pouco maior. O que vocês acham que pode ser? Eles foram lá e me falaram lá no início, olha, São Martinho pode ser uma boa ideia, por exemplo, que é um papel que é líder no setor, é um papel que tá protegido, redeado no cenário de açúcar, se açúcar voltar a cair, tem a parte de petróleo que pode fazer andar um pouco mais e tem a proteção de câmbio. Então, é um papel que é um pouco mais defensivo no cenário de câmbio desvalorizado. A gente aproveitou uma onda nesse papel bastante, num movimento bem alto do papel e conseguimos sair de algumas posições. Mas aí, já lá naquele cenário, a gente fez uma carteira um pouco mais defensiva, um pouco mais focada em utilities, um pouco mais focado em setor exportador e um pouco mais focado em boas empresas pagadoras de dividendos. Lembrando, como eu falei, é uma carteira que eu utilizo muito essa expertise do pessoal de equities lá da Claritas, mas com a minha visão de cenário mais protegido, com a minha visão de setores mais protegidos. Então, eu reduzi muito a minha carteira. Eu tinha uma exposição em janeiro, para você ter uma ideia, um fundo como o Claritas Total Return, como eu falei, um fundo para 8 de vol, enquanto os fundos no mercado também estavam 50% comprado em bolsa, eu estava com 35% comprado em bolsa nesse fundo. Então, eu peguei o cenário, o cavalo que estava na época, lá em janeiro, fevereiro, esse fundo foi muito bem, era o cenário de crescimento, cenário de PIB explodindo, cenário de múltiplos de bolsa andando além do macro de Selic para baixo. Quando a gente percebeu que o cenário ia ficar mais avesso, eu cortei mais da metade dessa posição da minha posição de equities e comecei a fazer proteções nela, comprando opções de venda. Eu comecei a comprar put de bolsa de venda desde 108 mil, 102 mil, 100 mil, 92 mil, 80 mil, 70 mil. Eu tenho ainda put de bolsa na minha carteira de 65, 60 mil pontos de bolsa para proteger. E essas minhas operações elas foram alavancando, além de vender índice futuro, que elas foram alavancando e protegendo a minha carteira que já era defensiva. Então eu consegui gerar um alfa. Eu consegui absorver um choque na minha carteira de equities que foi absorvido por conta disso. Somado a isso, e aí de novo vem a beleza do fundo macro, a gente conseguiu fazer uma carteira mais defensiva comprada em dólar contra países emergentes. Então, eu comprei dólar contra real, comprando não apenas o cash, o futuro, mas eu comprei bastante opção. Comprei opção de 4,50, comprei opção de 4,70, comprei opção de 5. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho opção de 6 na minha carteira ainda, que era o meu cenário caos, Paulo Guedes fora, cenário de solvência de Brasil, cenário de argentinização, que eu não acho, não é meu cenário base, mas como eu falei, eu gosto de ter operações que me façam hedge, alavancagens,
baratas. Eu gasto pouco prêmio, mas se de repente o cenário migra para um cenário muito feio, essas minhas operações elas alavancam de tal maneira que protege a minha carteira. Então eu prefiro ter um custo aumentado da minha posição em carregar alguns lastros para, se o meu cenário base não der certo, o meu cenário alternativo vai defender minha carteira. É isso que a gente faz desde sempre, a disciplina de ter essa carteira balanceada, bem balanceada, se provou mais uma vez no mês de março. Além disso, eu fiz bastante operação com iene, fiquei comprado em iene, fiquei comprado em pound, em libra esterlina, fiquei comprado em euro. Quando o euro bateu 1,15, quando o iene bateu 104,5, aí vem de novo a beleza e a encheção de saco que eu tenho com a Marcela todo dia, com a minha equipe, de todo dia ficar esmagando o cenário, e todo dia, se você não tem um cenário de longo prazo no nosso ambiente, nossas reuniões de caixa viram comitês diários, onde a gente vai revisitando os temas e revendo a posição se está adequado para o portfólio e para a volatilidade que a gente tem. E aí, quando bateu 1,15 no euro e bateu 105 no iene, a gente zerou essas posições, estava comprado em dólar, comprado em euro, iene e pound contra o dólar. Nesse momento de Estados Unidos teria muito mais expansão monetária a ser feita, então teria um movimento de desvalorização da sua moeda momentâneo. A gente conseguiu pegar esse movimento também nas moedas. E uma das grandes estrelas no mês passado, no nosso book, foi que, tanto desde meados de janeiro, a gente já estava fazendo posição aplicada na Treasury americana de 10 anos, desde o patamar ao redor de 1,60, 1,70, a gente estava montando posições aplicadas. Fiquei com esse movimento, quando veio o sell-off, quando veio a corte da taxa básica no Fed, era em cima desse nosso cenário de menos crescimento global, mais procura por yield, menor taxa de juros no mundo. A gente incrementou ainda mais essas posições, pegamos o movimento até 0,60 na Treasury americana, colocamos lucro no bolso, zeramos, e agora já estou olhando posição inversa, já estou começando a querer ficar tomado nessa Treasury, pensando na expansão fiscal que está tendo nos Estados Unidos, e que quando a economia, se porventura a gente tiver um achatamento da curva de espalhamento de vírus, ou uma queda na taxa de mortalidade, e o tempo passar para essas atitudes, tanto do Banco Central quanto dos governos ao redor do mundo, tiver tempo para fazer efeito, ou eventualmente tiver uma cloroquina, qualquer tratamento que faça efeito no curto prazo, a gente pode ter o boom da volta do mercado de ativos de risco, consequentemente as treasuries americanas vão abrir, e eu acho que o tempo para você ter uma retomada e um enxugamento dessa liquidez no mundo vai ser um pouco mais demorado. Consequentemente, eu vou ver taxas de juros no mundo de longo prazo abrindo um pouco mais. Então, estou começando a querer ficar comprado em inflação de médio prazo, comprado em curvas de juros globais de longo prazo. E aqui no Brasil, a gente fez uma grande estratégia, acho que foi uma das melhores estratégias que eu fiz nessa minha carreira inteira, que a gente conseguiu trocar a posição aplicada em juros nominal por algumas opções de juros para um cenário de corte de juros novamente no Brasil que alavancava esse movimento. E aí eu consegui pegar um movimento tanto de movimento direcional da queda da taxa de juros nominal, quanto da explosão da volatilidade do mercado, porque quando você compra uma put, você está comprando a volatilidade dela, eu comprei uma put, a volatilidade dessa minha opção multiplicou por 4, então eu ganhei na volatilidade, ganhei no direcional, e a gente ainda conseguiu acertar o travamento de delta dessa posição. Então, naquele dia, lá em março, que o mercado de juros abriu no limite de máxima, eu estava 75% da minha posição redeada. Então, naquele limite de máxima, eu virei a mão e voltei a ficar aplicado de novo. Então, a gente conseguiu pegar a ida, a volta, e estamos pegando a ida de novo. E aí é um cenário que eu acredito, um pouco de cenário para frente, só para não passar muito tempo, mas simplesmente eu acho que eu já respondo um monte de pergunta aí. Claro, não, tá. O bom é que já está pegando tudo de uma vez também, né? Porque eu acho que o tempo está um pouco em cima, então o meu cenário continua um cenário onde eu acho que a gente está num momento de guerra contra um vírus. No momento de guerra, a gente usa todas as armas disponíveis, não apenas algumas seletivas. A gente não vai, até estilingue no bolso a gente leva para poder dar pedrada em inimigo, para deixar tonto o inimigo, que vai ajudar. Então, eu acho que Selic pode continuar a cair, sim. Eu acho que a gente acha que a próxima reunião do Copom deve ter uma queda de 50 basis points. Eu não me surpreenderia da gente ter quedas adicionais até o final do ano. Então, esse cenário de ficar aplicado em posições que se beneficiam disso no curto prazo, acho que são satisfatórias. Eu já tenho um pouco de posição, estou começando a botar um pouco o pé na água, como eu falei, em posições compradas em inflação implícita para médio prazo no Brasil. Para esse cenário que a Marcela comentou, a gente gostaria muito que o fiscal ficasse restrito a esse efeito transitório para 2020, mas se porventura esses jabutis começarem para 2021 de fiscal, a gente pode ter uma desancoragem um pouco na inflação lá para frente, de 3, 4 anos,
Então, acho que é um bom hedge para uma carteira, ficar comprado nas NTNBs protegido um pouco em DI. Eu acho que é um bom hedge para essa posição. As minhas carteiras elas estão hoje um pouco menos defensivas do que a gente teve no passado. Os meus hedges eles funcionaram muito bem, agora estão muito caros para a gente montar, então eu acabei desfazendo um pouco as minhas carteiras de hedges, fiquei um pouco mais aberto numa carteira um pouco mais comprada em bolsa, mas não muito agressiva. Estou muito focado numa carteira ainda defensiva, ainda focada em setores defensivos. Eu acho que esse lockdown ainda pode perdurar por algum tempo, ainda aqui no Brasil principalmente. A gente está entrando agora na fase de espalhamento mais importante de vírus no Brasil. Não sei quanto tempo vai ficar, não sei se cloroquina vai resolver e salvar a lavoura mesmo. Como a Marcela falou, a gente não é médico, a gente não é virologista, então a gente vai um passo de cada vez aí, vamos olhando dia após dia. Então, acho que ainda é momento de muita volatilidade, acho que é momento de ter uma carteira defensiva e operar ainda muito no curto prazo. Meu cenário de médio prazo, o único cenário de médio prazo que eu consigo ter hoje é o cenário de que essa Selic vai continuar caindo. É um cenário de que tem espaço para o Banco Central fazer mais movimentos na Selic, assim como achatamento de curva. Mas eu acho que, numa posição mais defensiva, acho que ficar apostando nessa política monetária de curto prazo, eu acho que é um pouco mais defensivo. Eu não acho que está naquele momento da gente ficar mega comprado em bolsa, vamos comprar real porque está caro para caramba. Não acho que não tem ambiente para isso ainda. Acho que a gente ainda precisa passar pelo olho do furacão. A gente está chegando no olho do furacão. Se a gente lembrar do olho do furacão, é aquele que o período de calmaria diminui um pouco mais e volta a ter uma outra onda forte. Eu não sei se a outra onda forte vai ser para o bem ou para o mal. Então, eu acho que o nosso horizonte de investimento ainda está muito curto. Para os investidores que olham mais o médio e longo prazo, eu acho que é momento sim de começar. Eu acho que os valuations dos ativos estão muito baratos. A nossa bolsa brasileira em si, ela está muito barata. A gente vê ela descontada 25%, 30% das médias históricas de PI dos últimos 15, 20, 30 anos. Então, acho que os ativos brasileiros estão muito baratos, mas eu acho que ainda não tem. Lembrando que a gente sempre pensa em fundamento técnico e valuation, quando a gente faz uma alocação de portfólio, o valuation está muito barato. O fundamento ainda não está claro o suficiente para me colocar numa aposta direcional. Então, eu ainda fico numa aposta meio relativa. E o técnico do mercado acho que limpou bastante. Eu acho que muito fundo que estava muito grande em bolsa reduziu. Acho que o estrangeiro já vendeu muita bolsa no Brasil. Só que as pessoas físicas, graças a Deus, é uma coisa que, de novo, é o papel que a gente está fazendo aqui de ajudar nesse aprendizado, é o papel que vocês fazem muito bem feito, de falar com a pessoa, com a ponta física, com a pessoa física final. A gente teve uma grata surpresa de ter muito influxo de bolsa em fundo de renda variável ao longo das últimas semanas. E esse fluxo são de pessoas que estão comprando olhando o médio e longo prazo. Então, acho excelente nessa notícia e acho que ajuda bastante esse cenário. Olhando o longuíssimo prazo, eu acho que, sem dúvida, pode demorar mais, demorar menos, mas vai ter uma recuperação desses preços de ativos. Mas, como eu sou um gestor de fundos que tem liquidez diária e tem que se entregar uma rentabilidade mês a mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a nossa rentabilidade nos últimos 12 meses, nesse ano, no mês passado, tem ido muito boa, muito bem, graças a Deus. Eu tenho que continuar nesse meu passo de fritar o peixe e olhar o gato, né? De ficar com uma volatilidade aí controlada, porque acho que é uma posição... O mercado ainda está muito volátil e a gente está só passando pelo olho do furacão, ainda não passamos a tempestade como um todo. Legal, legal, Dalmon. Cara, acho que vocês deram uma aula aqui hoje para todo mundo que está acompanhando. Agradecer demais aí a vocês. Vou deixar até aberto espaço aí, gente, para caso vocês queiram dar um recado final também da Claritas, porque deu para ver a visão de cada um de vocês. A tua visão, Dalmon, até por mais que seja um pouco, digamos assim, cautelosa, dá para sentir que no fundo do olho está bem positiva aí ainda, né? Tem como você comentou, dá para ver que eu não quero falar que eu tô tão assim, não, mas a minha vontade hoje é de aproveitar tudo, né? Mas quero deixar em aberto aí para vocês, gente, agradecer a vocês dois a presença, o bate-papo, foi excelente bate-papo, acho que muito aprendizado para todo mundo que estava presente. Deixar aberto aí para vocês darem o recado final de vocês. Até ficou uma pergunta aqui do Sérgio, que depois eu passo para vocês, se vocês puderem responder, até por conta do tempo, Sérgio. Eu já até respondi ele aqui no privado enquanto isso, mas deixar o espaço para vocês aí darem o recado final de vocês. Tá bom. Bom, pessoal, Marcelo, agradeço a vocês aí em nome da Claritas. Eu coloco toda a minha área macro, a Marcela, a nossa área economia, coloco o nosso pessoal comercial à disposição aí para qualquer dúvidas. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente aí numa próxima visita. Vou eu e a Marcela fazer uma reunião com vocês novamente ao vivo. E, se Deus quiser, falando de bons retornos também
dos fundos aí, com um patrimônio muito maior e com todo mundo muito satisfeito. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês e estamos à disposição. Eu também agradeço, Marcelo, agradeço a todos. Saibam que a Claritas lá sempre está à disposição para a gente falar de cenário econômico, falar de projeções, falar de todos os assuntos, que esse momento é super importante, a gente está à disposição. Obrigada pela oportunidade. Tá ótimo, gente. Olha, muito obrigado pela aula que vocês dois deram aqui. Acho que até estão acompanhando o chat aí, estão vendo como o pessoal gostou, já bastante elogio. E com certeza, não. Vamos marcar, assim que tudo normalizar, vamos marcar um bate-papo aqui pessoalmente, ou quando eu for a São Paulo também no escritório, marco de bater um papo com vocês aí. Tá? Gente, obrigado a todos os presentes, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos, uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.